anjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente nos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, e pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Vamos pegar o evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16, a partir do versículo 16. Amém? De pé, vamos proclamar a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. O Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. O jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntais a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavras da salvação. Podemos assentar agora. Nessa palavra, santo Deus, já é quase 7 anos. Mas essa palavra que me passaram do jovem rico, eu fico intrigado a quantidade de vezes que Deus me dá essa palavra para pregar. Eu acho que nas três últimas pregações só foi ela, não tenho certeza, mas a última com certeza foi. E sempre que eu me falo, prega o jovem rico, prega, mas eu penso, poxa, de novo pregar essa palavra. Eu tenho muito medo de ficar repetitivo, porque vocês também já devem ter escutado. Mas Deus sempre vem com uma emoção nova e sempre vai revelando alguma coisa no meu coração e que serve de aprendizado principalmente para mim e que eu quero e gosto de passar para vocês. Essa passagem do jovem rico, que teve tudo para ser santo, que teve tudo para ter a vida eterna, teve tudo para ser talvez o maior discípulo de Jesus. Ele que teve esse encontro cara a cara, face a face com Jesus, e tinha em sua vida um sonho de possuir a vida eterna. Grave bem isso durante essa pregação. Ele tinha um sonho, e esse sonho era ter a vida eterna. E durante essa semana que passou, desde segunda-feira, quando me pediram para pregar, eu escutei uma musiquinha até do João Flávio, que fala sobre Domingo Sábio. E essa música, com a história de Domingo Sábio, me mexeu muito. E o Senhor falou: olha, tá aí, a moção para essa pregação vai ser contar um pouco a vida desse jovem que doou a sua vida para a igreja e que tinha o mesmo sonho desse jovem rico. Domingo Sábio, que nasceu na Itália no ano de 1842. Desde pequeno, e quando eu falo desde pequeno, é desde pequeno mesmo, já aspirava à santidade. Desde os seus 5 anos, ele saía de casa, ia para a igreja para rezar, procurava o Santíssimo Sacramento para rezar. Claro, ele ainda não tinha feito
comunhão. E desde sempre esse amor que não tem tamanho, que não se dá para explicar por Jesus e pela Santa Igreja. Quantas e quantas vezes o pároco da igreja chegava e via lá São Domingos rezando, Domingos Sábio rezando, de joelhos, mesmo quando as portas da igreja estavam fechadas. Ele estava ajoelhado em frente à igreja rezando. E isso não importava se estava muito calor, se estava frio, se estava chovendo, se estava nevando, até mesmo na neve e na chuva. Domingos Sábio estava lá de joelhos em frente à porta da igreja, rezando, fazendo a sua adoração eucarística, porque ele aspirava à santidade. E ele tinha esse sonho desde pequeno, que era alcançar o céu. E percebendo isso, o padre o chamou para ser acólito, ser coroinha, perdão. Vendo que ele tinha esse dom e essa vontade, esse ardor dentro do coração dele. E ele era um jovem muito inteligente, se dedicava muito em suas tarefas, e logo foi aprendendo e começou desde novo, já ser coroinha, já participar, servir na missa como coroinha. E às vezes ele nem conseguia carregar o turíbulo de tão pequeno que ele era, mas ele estava lá, se esforçava. E quando ele foi crescendo, esse padre o indicou para ele estudar numa escola, numa cidade vizinha, e ele foi. Nessa cidade, nessa escola, o professor era também um padre. E ele sempre tirava notas boas, porque ele se empenhava e ele tinha no seu coração esse objetivo. Eu quero ser santo, eu quero o céu. E sempre tirando, era sempre o melhor aluno, sempre teve as melhores notas da sala, seu comportamento exemplar. Uma criança muito alegre. E um dia, os maus alunos pregaram uma peça nele. Eles fizeram uma bagunça, encheram a cúpula da escola de pedra. E o diretor da escola falou: olha, nós vamos descobrir quem é e nós vamos expulsar esse aluno, porque é uma falta muito grave. E esses meninos armaram para Domingos Sábio e colocaram a culpa nele. E o padre, que era professor dele, não acreditou. Chegou ao Domingos, os meninos falaram que era você. E ele só abaixou a cabeça e não respondeu nada. Tomou essa culpa para ele. E o padre não acreditou, mas diante das evidências e diante do silêncio de Domingos, puniu Domingos Sábio, levou ele no meio da classe, com os alunos todos. Ele ficou de joelho e deu o maior sermão para Domingos, xingou ele, o maior pito nele, como fala no livro. E no outro dia, descobriram que não foi ele que tinha feito. Investigando, eles descobriram quem eram os alunos, e o padre chamou Domingos Sábio e falou: Domingos, por que você fez isso? Por que você não se defendeu diante dessas acusações? Ele falou: padre, eu queria ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi condenado e diante de Pôncio Pilatos, ele não se defendeu. E além disso, eu sabia também que se esses meninos fossem culpados, eles iam ser expulsos da escola, porque eles têm mau comportamento. Já eu não, eu sabia que eu ia ter uma outra oportunidade. Então, desde novo, essa preocupação com o seu semelhante também, com o seu próximo. Era uma criança espetacular. E suas boas notas, seus bons comportamentos, o padre dessa escola o indicou a iniciar junto com o grupo de Dom Bosco, que é um santo da igreja hoje. E levou para Dom Bosco. O padre falou: olha, Dom Bosco, tem um menino aqui que ele é... Se você pode ter até alguém semelhante a ele no seu grupo, na sua turma, mas não melhor do que ele. E Dom Bosco, logo quando viu o menino, viu em seu olhar uma seriedade com as coisas de Deus, mas também uma alegria carregada nos seus lábios, no seu coração. E São Domingos fala que era até agradável olhar para ele, que às vezes gostava de chamar ele só para ficar perto dele. De tão boa companhia que ele era, ele carregava consigo Deus no seu coração, e ele refletia isso na sua vida. E ele tinha, além desse sonho, ele tinha dois sonhos: ter a vida eterna e ser padre.
E durante os seus estudos, os seus sermões, uma vez ele chamou Dom Bosco e falou: olha, eu queria converter a Inglaterra inteira. Na época era um período de crise na Inglaterra. Ele falou: olha, se eu tivesse condições, eu ia para a Inglaterra, pregava, mostrava com bons exemplos, só para trazer mais almas para Deus. Dom Bosco sempre o admirava e o ajudava nesse caminho à santidade. Um dia, Dom Bosco sempre fazia uma preleção de suas pregações antes da missa com os seus coroinhas, com seus alunos, digamos assim. E em uma dessas preleções ele falou com seus alunos que é fácil ser santo. Você tem que observar algumas regrinhas, mas ser santo é de uma facilidade incrível, que nós vamos colocando os empecilhos, e vamos colocando empecilhos, e nós não vamos conseguindo. Nós vamos dificultando esse caminho, mas é fácil. Dom Bosco fala: vivei sempre alegres, conservai sempre alegria no seu olhar, no seu sorriso, no seu coração. Amai a Deus. Até nas pequenas tarefas que você for fazer, se empenhe ao máximo. E faça com amor. Das grandes a menor tarefa. Talvez a tarefa menor é que você deve dar mais importância. Porque para Deus não interessa a quantidade de obras que nós fazemos para Ele, mas é a potencialidade de amor que nós colocamos em cada uma delas. É isso que importa para Deus. Às vezes nós enchemos de atividade a nossa vida, servimos em tantos lugares, fazemos tantas coisas, mas falta amor nelas. E nas pequenas atividades nós sumimos, queremos só as atividades grandes que nós aparecemos, queremos altar, queremos microfone, queremos um palco, queremos tocar um violão bem tocado para ser visto, queremos cantar para ser visto e aplaudido de pé. Até nas pequenas obras devemos fazer o melhor. E a última regrinha de Dom Bosco é salvar tantas almas quanto puder para Deus. E São Domingos, depois dessa preleção, chamou Dom Bosco, deu um abraço nele, agradeceu e falou: eu vou ser santo. São Domingos, ele era tão empenhado e tinha tanta sabedoria desde criança, que normalmente uma criança faz a primeira Eucaristia com 12 anos, na época pelo menos era assim, hoje eu não lembro, eu fiz com 12 anos. Com 7 anos de idade ele já tinha feito a sua primeira Eucaristia e fez uma regra de vida em que ele seguia rigorosamente todos os dias, que era procurar o sacramento da confissão, a Eucaristia, que ia buscar almas para Deus. E a quarta, ele falava: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar, porque era terrível para ele pensar que um dia ele poderia, claro, ele era pecador como nós, mas em pensar que nós somos humanos e somos defeituosos, nós pecamos, isso era terrível para ele. Em uma de suas orações, ele chamava os seus melhores amigos, era Jesus e Maria. Ele falava: Jesus e Maria, Senhor, que você me mate 1000 vezes antes que eu cometa pelo menos um pecado. De tão sério, de tanto que ele sabia o que significava o pecado, do tanto que o pecado mancha a alma do cristão. Ele corria do pecado, e nós devemos correr do pecado assim como ele também. Uma criança de 7 anos de idade, e que já tem uma seriedade que talvez nós não temos, eu não tenho, muitos aí não têm, pessoas mais idosas, uma sabedoria que com certeza é divina. Apesar de tudo, uma criança simples, mas já ele escolheu desde pequeno esse caminho que ele queria seguir. Então eu queria falar isso para vocês hoje também. Leve isso para você. Em todo lugar que você for, essa regra de vida, você pensa antes morrer do que pecar, em cada coisa que você fizer. Talvez hoje nós relativizamos tudo e nós muitas das vezes não enxergamos pecado em quase nada. Desde que nós nos divertimos, desde que nós nos alegremos com qualquer coisa, não é pecado. É isso que o mundo prega. O importante é a gente ser feliz, o importante é amar. E não,
O pecado existe, o pecado está na humanidade, e ele se disfarça justamente por isso, porque ele quer infiltrar e manchar a nossa alma que nós percebemos. Então, que nós tenhamos esse desejo de preferir a morte do que pecar, porque só assim nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é o céu. São Domingos morreu com 15 anos, é o santo não Marte, porque ele não viveu o martírio, ele não morreu pela igreja, ele teve a sua vida toda, doou sua vida para a igreja, mas morreu devido a uma doença. Então é o santo não Marte, o mais novo da igreja, morreu com 15 anos de idade, não conseguiu ser padre, mas no leito de sua morte, o padre não ia conseguir chegar para rezar com ele, ele queria. Aí ele chamou seus pais, fez uma oração, e Deus deu a visão para ele do paraíso. E ele falou: olha, adeus Pai, adeus Mãe, o paraíso é muito lindo, eu espero vocês lá. E faleceu. Ele não conseguiu ser padre, mas o paraíso ele conseguiu. Ele lutou do dia que viveu até o último dia essa santidade, essa luta constante contra o pecado. E por que eu falo dele hoje? Eu faço esse link com o jovem rico, porque o jovem rico tinha o mesmo sonho que ele, talvez o mesmo sonho que eu e você tem, de ter a vida eterna. O jovem rico, ele entendeu o que Jesus pediu para ele. Quando Jesus falou: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Ele entendeu, tanto entendeu que ele fez a sua escolha. Ele largou tudo, o que ele desse encontro com Jesus, e virou as costas. Ele fez sua escolha. Ele entendeu o que Jesus pediu, mas não entendeu o que Jesus lhe ofereceu. O que ele tanto queria estava debaixo dos olhos dele. O que ele tanto queria estava tão próximo, que, por não saber fazer as suas escolhas, ele perdeu. E também quero que vocês vejam isso e guardem para a sua vida para sempre. O Senhor a todo instante está diante de nós, se deixa ser encontrado em qualquer lugar, sobretudo na Santa Missa, e sempre nos pede para fazer a escolha. E esses dias, escutando um cantor que eu gosto da comunidade Shalom, Cristiano Pinheiro, ele está fazendo um caminho vocacional. Ele, em um dos shows, ele fala que a cada dia ele dá o seu sim, e que a cada sim vai formando esse sim eterno. Então é necessário que a cada dia nós façamos as nossas escolhas. Não pensar, quando Jesus nos chamar, nós falamos sim, mas o Senhor nos chama hoje, eu falo sim. O Senhor nos chama amanhã, eu falo sim. O Senhor nos chama e nos atrai de todas as formas. Às vezes nós até entendemos o que Ele fala, ou às vezes também não. O Senhor nos pede para nós largar os nossos apegos a tantas coisas do mundo. Às vezes nas nossas vidas, mesmo jovens, nós acabamos carregando coisas que vão nos sujando ao longo da nossa caminhada, pesos que vão nos deixando cansados, abatidos e sem forças para lutar. Mas o Senhor vem nos pedindo esses nossos apegos nessa noite também. E esse novo grupo de jovens que estamos, esse grupo de oração jovem que se inicia hoje, serve também para isso, para que juntos nós possamos viver essa unidade e dar o nosso sim a Deus no dia de hoje, no próximo sábado, mas também durante a semana. E que a nossa união não seja baseada somente nesses nossos encontros, pois o que nos une
Não é esses nossos encontros. Nós, como os cristãos, nós somos unidos em Cristo. Nós somos unidos no corpo e no sangue de Cristo. Então que isso não pare somente aqui. Que vocês vão para a Santa Missa juntos, sempre unidos. Buscar e rezar sempre juntos. Fazer tudo sempre juntos. Pois é a unidade que sustenta este grupo. O grupo que uma pessoa carrega sozinho nas costas, ele é fadado a falhar. E ele acaba em pouco tempo. Então que vocês se apoiem sempre uns nos outros, mas sempre unidos em Cristo, que nos uniu em primeiro lugar. Oferte a sua vida para Deus hoje, nessa noite. Mediante de tudo isso que foi falado. E olha, tem um santo da igreja, São Felipe Neri, que ele falava todos os dias da sua vida, ele falava: eu prefiro o paraíso. Que nós entregamos a nossa vida a Deus mirando o paraíso, que é o sonho primeiro que nós devemos ter no nosso coração, que tem que ser o nosso objetivo também. A cada dia que o Senhor nos pedir, nos chamar, que você diga: eu prefiro o paraíso, e dê o seu sim a Deus. Diga não ao mundo, diga não aos seus apegos. Se você tem que largar as coisas que você mais gosta para estar aqui, que você largue, pois é aqui que você encontrará a felicidade. É na Santa Igreja, é na Santa Missa, é comungando o corpo de Cristo. Só assim nós vamos persistir firme no sim que damos a Deus a cada dia. Vamos colocar a nossa vida hoje nas mãos de Deus, dando o nosso sim. Quantas das vezes o Senhor nos pede algo e nós o negamos, porque nós entendemos aquilo que o Senhor nos pede, mas nós não queremos largar aquilo que o Senhor nos pede para deixar e seguir. Nós temos uma concepção de valor muito ruim como ser humano. Nós preferimos o palpável, aquilo que nós não podemos ver, por isso que a nossa fé é tão pequena. Por isso vamos rezar e entregar a nossa vida a Deus. Pode ficar do jeito que você quiser, mas entregue a sua vida a Deus nessa noite. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. A partir dessa noite, se você é um jovem que costuma dar apenas um pouco de si para Deus, ou só o que te convém para Deus, que você sempre impõe uma barreira, sempre impõe limites na sua doação para Deus, te convido a quebrar essa barreira, a romper esse limite e se doar inteiro para Deus nessa noite. E aquilo que Deus te pede, que você peça ao Espírito Santo que te ilumine, para que você entenda muito bem o que o Senhor te pede, mas também que entenda muito bem aquilo que o Senhor te promete depois, pois o Senhor Jesus, Ele cumpre todas as promessas. Deus é capaz de tudo, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus nem insistiu com esse jovem rico, porque Ele viu que esse não partiu do coração dele. Jesus se entristeceu. Adiante segue na passagem, fala: Jesus se entristeceu, mas o jovem não quis. O Senhor nos respeita e sabe aquilo que respeita a nossa vontade. Por isso Ele nos convida novamente hoje. Novamente temos essa oportunidade de estar face a face com o Senhor e conversar com Ele. Se você tem problemas para resolver com Jesus, antes de dar o seu sim, que você resolva isso agora mesmo. Se você tem que tirar alguma satisfação com Jesus, ou você tem alguma coisa mal resolvida com Ele, que você tire agora, pois a oração sincera é aquilo que está no nosso coração. Se às vezes nós estamos incomodados com alguma coisa que nós falamos, lembre-se, não existe oração feia, oração ruim. Existe a oração que sai do seu coração. A oração que não sai do seu coração não é oração, e sim palavras soltas. Por isso eu te convido a orar hoje,
Entregue a sua vida para Deus. E se você tiver alguma coisa para resolver com Deus, que resolva agora e dê a sua resposta. Resolva e coloque as suas mãos, a sua vida, o seu coração, tudo que você tem nas mãos de Deus. Porque tudo que somos, tudo que temos, recebemos dele. O dom da vida, o dom da alegria, o dom da amizade, de ser amigo, toda a nossa personalidade, entrega nas mãos de Deus. Entregue sua vida a Ele. Quero colocar em tuas mãos a minha vida e deixar remodelar como um vaso no oleiro o meu coração. Ponho hoje em teu altar, minha vida está pronta para recomeçar ao lado teu, ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar cada pedaço do meu ser todo teu, inteiro teu. Quero ajuntar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. De novo quero colocar em tuas mãos a minha vida e deixar remodelar como um vaso no oleiro o meu coração. Ponho hoje em teu altar, minha vida está pronta para recomeçar ao lado teu, ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar cada pedaço do meu ser todo teu, inteiro teu. Quero ajuntar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Enquanto o Júlio pregava, eu lembrava que eu e a Ednei nós conversávamos há uns dias atrás em casa, de que nós temos vivido um tempo de aridez. Onde estão os nossos santos, os santos da modernidade, não é, Júlio? Aonde estão? Aonde estão, gente? E nós somos convidados a ser estes santos. Você é convidado. Nós somos chamados a ser santos da era moderna, vamos dizer assim. Vocês são convidados, nós que aqui estamos somos convidados. Assim como o Júnior proclamou, nós somos convidados a viver e a almejar e a desejar esta santidade. Não colocar obstáculo. E muito mais do que nos santificar, santificar os outros. Vamos fazer o nosso ofertório.